Então, o primeiro passo para você ressignificar um trauma é você estar mais lento. Como assim, Rodrigo? Exatamente. Cientificamente comprovado que quando nós abaixamos a nossa frequência cerebral, isso já é neurociência pura. Então, você medindo a frequência de atividade do cérebro, quando você diminui os hertz, qual, Rodrigo? Meio a 4 hertz, quando você está nessa onda de frequência, que é principalmente aquela situação que você está quase indo para o sono, sabe? Quando você está meio que dormindo, mas está acordado ainda, mas você não está dormindo, sabe? Você está bem relaxado. Essa, se medir teu cérebro naquele momento, é de meio a 4 Hz. Então, quando você está nessa frequência cerebral, você sai de uma coisa que é muito importante quando você tem um trauma. Olha só que interessante. Quando você tem um trauma, existe uma coisa que eu ensino no método Ressignificando Traumas, que é o efeito hipnótico do conflito. O que significa isso? Vou exemplificar para você. Eu tenho aqui 2 canetas, uma azul e uma vermelha. Vamos supor que eu vivi um trauma com a caneta vermelha e eu quero a qualquer custo evitar a caneta vermelha. A caneta azul, para mim, tanto fez, tanto faz, não tenho trauma nenhum com isso. O que acontece? Quando você vive essa experiência traumática, você registra isso, o que seu subconsciente faz? Cara, caneta vermelha é um problema. E o que isso significa na nossa vida? Traição é um problema, agressividade é um problema, sentimento de abandono é um problema, estar sozinho é um problema, se sentir trocado é um problema, entende? Tudo isso são traumas. São traumas. E a caneta azul, para mim, é irrelevante. O que vai acontecer? A minha mente subconsciente, ela vai trabalhar para que o meu consciente funcione tranquilamente. Como que ela vai trabalhar? Ele vai fazer um sistema de alerta para identificar esse perigo. Então ele vai gerar um efeito hipnótico sobre essa caneta. Onde tiver essa caneta no meu ambiente, o meu cérebro vai prestar atenção. Por isso que aquelas pessoas que sempre se sentem desvalorizadas, sempre que uma pessoa fala alguma coisa, ela pode se sentir desvalorizada. Aquela pessoa que é traída, que odeia traição e que sempre é traída. Por quê? A sua mente, o seu cérebro, ele se atrai por aquilo que você rejeita. E por que faz isso? Como você rejeita, você cria um sistema de alarme no seu cérebro. Cara, aquilo é um problema. Então quanto mais você prestar atenção, na natureza não é assim? Os animais eles não ficam prestando atenção no predador? Mesmo eles estando caçando para eles estão prestando atenção no predador. A nossa mente é a mesma coisa. Então você fica prestando tanta atenção nisso que é um efeito hipnótico. É como se você nem percebesse o azul, você só olha para o vermelho. E aí, meu amigo, você só vai pensar na caneta vermelha. Quando você está hipnotizado no problema, você não consegue ressignificar. Por quê? O seu hertz cerebral, se mensurar, ele está entre 15, 20 para cima, 35, 40 hertz. E justamente esse pensamento repetitivo, ele funciona, justamente para você conseguir se proteger. Agora pensa bem, se a gente ressignifiquei, eu vou ter um problema com a caneta vermelha se eu ver ela? Não. Eu posso ficar perto dela que tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque agora não é mais um problema para mim. Eu ressignifiquei. Entende? Então, cara, todas as vezes que você pensar que você tem que mudar algo, eu sempre brinco com isso. Você vai ter que se aproximar do algo. Você vai ter que se tornar mais íntimo desse algo. Porque a partir do momento que aquilo lá não faz mais sentido você se proteger, o seu cérebro se desliga. E aí ele para de prestar atenção. Então, um dos primeiros passos para a gente conseguir ressignificar é fazer com que essa pessoa baixe a frequência cerebral. E se alguém já fez técnica comigo, sabe que eu peço para fechar os olhos, respirar devagar. Se eu faço presencial, eu executo técnicas físicas para a pessoa ir relaxando. Né? Então, o relaxamento é quando você abaixa a frequência cerebral e você cria uma possibilidade para o seu cérebro enxergar de uma outra forma. Então, é isso que muitas pessoas negligenciam. Elas querem ressignificar, muitas vezes aceleradas, conversando, falando e tal, e remoendo o problema. Não vai acontecer assim. É muito difícil. Então, quando você começa a baixar a frequência cerebral, você não é que é só isso, né? Você cria a possibilidade da pessoa enxergar de uma nova forma, tá? E é nesses momentos que vem um insight.
É a mesma coisa quando você está procurando uma chave. Nossa, eu perdi a chave, perdi onde está, não lembro, não lembro, não lembro. De repente você para, desfoca. Ah, lembrei, está lá no livro. Né? Um insight é uma coisa que vem de repente. É um salto quântico, vem do nada, você não sabe de onde veio. Isso se chama insight. E você só escuta o insight, ou você escuta mais o seu insight quando você breca, quando você para de pensar principalmente no problema. Então esse é o primeiro passo fundamental. Tá?